cansado assim, de dar aula em colégios e resolveu só focar agora nos cursos? Olha, mesmo em escolas particulares, muitos dos alunos que estão ali, ultimamente estava, há um tempo atrás, né, estava dando aula somente para cursos técnicos. Inclusive você foi meu aluno na época. De todos os alunos que estão ali na sala de aula, nem todos querem aprender. Estão passando tempo para fazer alguma coisa, uma atividade fora de casa. Outros o pai está pagando o curso, então ele vai porque o pai está pagando. E aí você entra na sala de aula e você começa a se confrontar com essas coisas. Isso acaba sendo desgastante. E eu, nesse processo aí, eu comecei a dar algumas aulas particulares e muitos alunos começaram a me procurar, o negócio foi crescendo e eu usei a matemática da vida. Pô, se eu dar aula numa escola particular, eu posso ter 50, 100, 200 alunos, eu vou ganhar X. Agora, se eu tiver a minha escola, a minha sala de aula, der aula para 10, para 50, para 100, quanto mais, melhor, né? Lógico. E aí, fora também, lógico que a questão financeira é uma coisa que conta muito. Eu seria hipócrita de falar que não. Mas é questão de satisfação mesmo. Eu gosto de dar aula, amo dar aula, é uma coisa que eu gosto de verdade. Isso é uma coisa que a gente percebe, em sala de aula a gente percebe isso. Quando a gente faz uma coisa que a gente gosta, as pessoas elas percebem, elas veem, né, no olhar, no jeito de você se expressar. E quando você chega a dar aula para alunos desse público que procuram uma aula particular, eles estão extremamente focados e com vontade de aprender. Então você entra na sala de aula ali e você é sugado, isso é gostoso. Quando eu falo assim, eu gosto de ser sugado dentro do conteúdo. O aluno pergunta, ele tem dúvida, ele quer aprender, isso é gostoso, essa interação. Eu não sei de tudo, vou morrer, não vou saber de tudo, mas a partir da dúvida do aluno, dessa interação que você vai tendo, dessa cobrança do aluno, você vai estudando mais, você vai aperfeiçoando, você vai buscando conhecimento e isso te desenvolve cada vez mais como um melhor profissional. E aí eu comecei a gostar tanto disso que eu parei de dar aula em escola particular e comecei só a dar aula particular, por conta, né? E estou fazendo isso aí já faz 4 anos. 4 anos. E graças a Deus só aumentando a quantidade de alunos, né? Estamos tentando aí, né? Tá. Dá um sozinho legal aí. Qual é a experiência que você tem, assim, de encontrar um aluno depois de um bom tempo? Você encontra um aluno e o aluno vem conversar com você assim: professor, virei, sei lá, não sei se aconteceu, mas virei médico, virei engenheiro, hoje em dia eu estou estudando para jornalismo, estou sendo professor, estou seguindo. Já aconteceu alguma coisa assim? Sim, acontece direto isso. É muito gostoso, é satisfatório. Eu costumo dizer, a gente não agrada todo mundo, mas quando a gente faz um serviço de qualidade e que a gente põe o melhor da gente, a gente vai encontrar pessoas que são gratas, que conseguem enxergar o profissional que você foi, e aí você começa a conversar, ver como que a pessoa evoluiu. Olha, professor, você deu aquela ideia, ou por causa disso, hoje eu sou professor também de letras, sou professor de inglês, estou fazendo jornalismo, que nem você falou. Então você vai encontrando as pessoas e vai, poxa, olha, isso aí é fruto do trabalho. Então foi deve ser um negócio bom, né? Sim. Sentir que foi exemplo. Olha, eu costumo dizer, igual uma pessoa quando ela planta uma árvore frutífera e ela começa a acompanhar ali esperando fruto. Então ela vai olhando, poxa, será que vai dar fruto esse ano? Nada, no ano que vem. Então aí você passa um tempo, a hora que você chega, aquela árvore já está dando frutos. É a mesma coisa, a satisfação, você foi lá, você plantou a semente, você começou a trabalhar, regar aquilo lá, e aí depois de um tempo você encontra aquela árvore, ela está dando frutos. Então é essa sensação. Eu estou tentando descrever, porque seria mais ou menos isso aí. Deve ser uma coisa muito boa, né? Sim, com certeza. E com tudo isso que tem acontecido hoje em dia, né, não levando muito para o lado da política, mas a gente já comentou essa questão de falta de respeito, falta de educação. Em Mogi Guaçu,
Você consegue ter assim, um parâmetro, se isso é muito evidente, porque eu não tenho realmente os dados de uma escola, né? Mas na tua área tem outros colegas professores que estão ali no dia a dia, acredito eu. Assim, qual que é o comentário? É muito... Porque a gente vê na internet muita agressividade, muita coisa assim, que a gente fica chocado quando assiste. A gente fala, como que chegou a esse ponto? Onde Iguaçu acontece? Olha, acontece em todos os lugares. É um negócio que, vamos dizer, pulverizou a falta de respeito pelo professor e a falta de investimento na educação. Então, em qualquer lugar que você for, não só Mogi Guaçu, você vai se deparar com problemas dos mais diversos que você possa imaginar. O Mogi Guaçu não está fora dessa lista. Pouco tempo atrás nós tivemos um problema, que foi o superfaturamento da merenda escolar. Todos nós sabemos disso aí, estavam tirando da boca de crianças. Foi feio isso. Sim. Tá feio ainda, né? Às vezes crianças que só faziam aquela refeição na escola, que precisavam daquela refeição, para pôr dinheiro no bolso. Então a gente começa a ficar triste, a gente fica triste, a gente começa a pensar, poxa, não é certo, mas justo da educação, justo da boca de criança. Você para pensar, poxa, será que a pessoa que faz isso, ela pensou se o filho dela estivesse lá? Por que ela não se coloca, ela não pensa na situação? Então, acho que esse problema acontece em todo lugar, é uma falta de respeito, de amor, de consideração ao próximo. A corrupção é tudo isso. É quando a pessoa ela pensa só nela, ela só quer ganhar, e ela não quer saber se é educação, se é saúde, se é saneamento, e aí as pessoas elas sofrem as consequências, mas a educação, eu costumo dizer que é o centro de tudo, como que eu poderia colocar aqui? Um alicerce, uma base. É a base, é o alicerce, é onde se constrói tudo. E hoje a gente vê esse problema que nós tivemos. Não só isso, né? Eu falo a questão do salário dos professores aí da rede pública. Nós sabemos que não é um salário que condiz com o que um professor faz dentro da sala de aula, porque eu costumo dizer, o professor ele não é só professor, ele é psicólogo, ele é pedagogo, ele é professor, ele é pai, ele é mãe, ele acaba assumindo todas essas responsabilidades porque a estrutura da escola ela é muito pobre. Você chega dentro de uma sala de aula, você não tem um psicólogo, você não tem um pedagogo, às vezes o pai e a mãe não é participativo. Então o que acaba acontecendo? O professor ele assume todos esses papéis aí para ganhar o pai e a mãe não ser participativo, eu acho que de tudo acaba sendo pior, né? Sim. E hoje em dia é o que mais a gente vê, pai e mãe. A base são os pais. E a escola, ela pode ajudar a construir esse ser humano. Embora a escola ela não educa, ela está lá para ensinar o aluno as ciências, o português, o inglês, só que eu costumo dizer, a gente tem que se humanizar, se colocar no lugar da pessoa e tentar fazer a nossa parte. Assim, eu tenho visto muito, agora com esse negócio, presidente novo e tal, veio à tona o assunto da educação em casa, que é o homeschooling. É assim que fala? Homeschool. Homeschool. Um dia eu falo assim. Qual a sua visão sobre isso? O pai que tem uma certa condição, um conhecimento, não precisa ser, mas que quer educar seu filho em casa, e essa questão de colégios militares. Você acha que isso ajuda, que resolve? Com certeza. Os colégios militares aí são um destaque. E destaques, na verdade, né? Porque a gente vê desde o ensino de base e até as universidades militares sempre se destacam. Os melhores profissionais estão nos colégios militares, ou da onde vão sair os melhores profissionais estão nos colégios militares. Então eu sou a favor de colégio militar, porque se ensina o respeito, ensina o aluno a estudar de verdade, o comprometimento. Eu falo uma série de coisas, é o horário, é o uniforme, é o respeito pelo professor. Então, eu sou a favor.
E concordo plenamente que a educação deveria ser militarizada no Brasil. Eu também concordo. Eu gosto desse negócio da regra. Eu acho que a criança, ela precisa ter regra. Sim. Todo mundo precisa. Todo mundo precisa ter regra, mas a criança tem... Porque quando cresce uma criança sem regra, para colocar regra para o adulto depois que cresceu a vida inteira sem regra... Depois que a pessoa ela cria uma concepção, um entendimento das coisas, e já se passou um bom tempo isso da vida dela, é difícil. Muito difícil, porque ela carrega aquela identidade, aquele conhecimento de mundo dela como sendo um parâmetro correto. Não importa se realmente é correto ou se é errado, para ela é aquilo. E às vezes o professor se depara com isso dentro da sala de aula, ele que tem que começar a construir isso. Muitos alunos que tiveram problemas na escola e que os pais colocaram esses alunos em colégios militares tiveram um grande desenvolvimento, mudou da água para o vinho. Eu já vi reportagens sobre isso também. Inclusive, em alguns colégios militares tem filas, assim, listas de esperas quilométricas. Eu falo que o colégio militar ele é melhor que o colégio particular, porque você constrói com o aluno o respeito, a hierarquia que deve existir. A hierarquia é muito importante. Nós vivemos em hierarquia na sociedade. E é aquilo que você falou, se a gente não tiver regras, se a gente não consegue entender que existem direitos e também existem deveres, né, as regras, você cresce uma pessoa sem parâmetro, fazendo o que você quer, entendeu? E você acaba criando problemas sociais. Agora que eu vou fazer a pergunta delicada. Se quiser responder, sim, beleza, senão é o Paulo Freire. Eu queria perguntar isso para um professor já faz tempo. Qual a opinião de um professor que, assim, pelo menos até onde eu sei, não tem assim rabo preso com ninguém e pode dar opinião sobre Paulo Freire? Com certeza, posso falar. Não sei se eu vou agradar a todos, não sei se eu vou te agradar, mas eu começo a dizer que o Paulo Freire, ele não fala lé com cré. Já começa por aí. Se você lê os livros dele, você fala, meu Deus, o que esse cara está escrevendo aqui? E a partir disso, você começa a observar como que um ser humano, uma pessoa que escreve um livro dessa forma, ela consegue ter gente que siga o que esse cara está falando, para começar por aí. Agora, levando para o lado profissional da coisa, por exemplo, colocar o professor na mesma posição que o aluno. Jamais o professor está na mesma posição que o aluno. Isso não é questão de arrogância, isso é questão de experiência de vida, do que o professor estudou para ele estar onde ele está. Então, se for para construir junto, o aluno ele constrói um conhecimento junto com o professor, ninguém precisa ir para a universidade. Entra todo mundo na sala de aula lá, pessoal, vamos fazer alguma coisa aqui. Por quê? Porque se é todo mundo igual, tanto em conhecimento quanto em hierarquia, está todo mundo junto, vamos construir junto. Então eu tenho certeza, o professor estudou, ele se tornou um profissional, ele está gabaritado, e a partir desse momento, o aluno ele vai aprender com o professor e não construir um conhecimento junto. Isso é o que eu penso. Eu fiz essa pergunta, eu concordo plenamente, porque eu acho assim, eu perguntei há um tempo atrás para uma professora qual era o método de ensino da escola. E ela falou para mim, construtivismo. Aí eu, na minha ignorância, perguntei, mas o que é o construtivismo? A criança vai aprender por si. Eu falei, então não preciso trazer minha filha. Eu deixo ela em casa, eu economizo combustível, eu economizo tudo. Cada instituição ela vai seguir um parâmetro, behaviorista, construtivista, mas uma das coisas que destruiu a educação foi o parâmetro Paulo Freire. Sim, sem dúvida. Você colocar o professor na mesma situação, na mesma posição que o aluno, não tem lógica. Não tem lógica.
Por exemplo, o professor, primeiro que ele é mais velho, e a gente deve respeitar os mais velhos. Isso se ensina em qualquer sociedade de respeito, em qualquer sociedade organizada e que queira construir. O professor ele tem um outro aspecto, ele estudou, e não foi 1, 2 anos, 5, 6 anos. Então ele chegou ali, ele adquiriu um conhecimento, ele tem uma bagagem e ele vai passar isso para o aluno. Então o aluno está lá para aprender. E a partir do momento que você faz isso, você tira o respeito do professor e está essa bagunça que a gente está vendo aí. É isso que eu penso. Não, você falou dos livros de Paulo Freire, no Junta Lé Concreto. Eu não li nenhum livro dele. Fez bem. Não Fez conseguia, bem. não conseguia. Eu fiz essa façanha. Você conseguiu? Sim. Eu não consegui. Eu li algumas frases dele que assim são ótimas para dar risada. Sim, Para dar risada é É excelente. só entrar na internet lá, você pega um resumão das... Nossa, eu choro de rir. De vez em quando eu faço isso. Eu entro só para dar risada, porque eu não consigo entender como que essa pessoa virou patrono da educação. Então, isso entra numa questão política e a gente não vai entrar muito a fundo aqui. Mas isso começa lá atrás, na construção lá de um partido que eu não vou falar aqui agora, você entendeu? Parece que ele deu aula particular com uma certa ex-presidente aí, né? E foi enfiando goela abaixo isso aí da população, a população foi aceitando, foi achando legal. Até que então eles estão com esse negócio, não é professor, é educador. Eu não aceito ser chamado de educador, eu costumo dizer e vou manter isso enquanto for professor, que eu sou professor. Inclusive eu quando eu mando áudio para ele, eu mando alguma mensagem, eu mando o professor. Às vezes o aluno ele vê, ele trata, ele usa esse pronome de tratamento, o professor, com forma de respeito ou com forma de carinho também. Mas se o aluno quiser falar, ô Luiz, eu não acho ruim. Eu só acho que tem que existir o respeito, porque o respeito não está no título, e sim na maneira que você lida com a pessoa. Com certeza. É lógico que você chamar a pessoa de senhor, de senhora, isso contribui. Mas o respeito vai estar na sua atitude, na maneira que você trata a pessoa. Com certeza. Com tudo isso, estamos chegando ao final. E aqui eu vou pedir para o professor passar o contato dele. Não sei se tem um telefone, um Face, qualquer contato pode passar. Então hoje eu só estou dando aula de inglês, pouquíssimas vezes aula de português, mas quem tiver interesse aí, o meu celular, meu número é 993595151. E quem quiser aprender um pouquinho aí, pode me procurar. Não vai aprender pouquinho, não, vai aprender muito, pode ter certeza. Agradeço pelo carinho. Agora, um negócio que eu esqueci nos outros vídeos, gente, vamos compartilhar, vamos dar like aí, vamos se inscrever no canal, porque eu preciso de view, hein? Preciso de bastante view. Bastante gente da região aqui se inscrevendo. Falou, gente? Até a próxima. Abraço.